O Vasco tem tudo para começar a noite mais perto de uma das vagas para a semifinal do Carioca, porém não terá Coutinho em campo. O camisa 11 teve um edema na coxa esquerda e está fora do duelo. Com isso, Carille deve usar Payet no lugar, mas a dúvida será quem joga ao lado do francês. Alex Teixeira perdeu a vaga de titular no clássico contra o Fluminense. Entram na briga Zuccarello e Maxime Domingues. O time de Carille é o terceiro colocado do Campeonato Carioca com 13 pontos. E a disputa acontece com uma equipe que também está querendo ficar na parte de cima e dando trabalho aos grandes na competição. Uma vitória hoje dá mais tranquilidade ao Vasco, que terá 2 clássicos pela frente, contra o Flamengo e o Botafogo nas rodadas finais do estadual. Vamos botar a tabela aqui, Pedrosa, e aí a gente vai conversando sobre esse jogo em cima dessa tabela, tá? O Pedrosa, o Coutinho, por uma questão clínica, a gente está trazendo isso aí desde o último jogo com o Fluminense, que ele sai machucado ainda no primeiro tempo. Você já trouxe a informação aí até do Vasco, e aí o Payet deve entrar no seu lugar, né? Qual seria a dúvida aí pro Vasco hoje? Eu acho que a única dúvida do Carille nessa partida é justamente a questão do Alex Teixeira. Se ele utiliza, como foi dito no VT, usa o Carille, que é um garoto da base, mas acho difícil ele começar com um garoto da base, ou o Maxime Domingues. É Zuccarelli? É, Zuccarelli, Lucas Zuccarelli. Ele é um garoto da base, uma joia aí, que chegou lá do Sport, ainda na divisão de base, fez uma belíssima Copa São Paulo de Futebol Júnior e está recebendo algumas oportunidades, principalmente porque o Vasco está sem opção ofensiva lá na frente, né? Mas tem muito talento, é um garoto que tem que ser muito bem trabalhado. E aí a grande questão aí que a gente pode analisar na tabela é o seguinte: o Sampaio Corrêa tem 12. Se o Sampaio Corrêa vence o Vasco, esse jogo inclusive vai ser lá no novo estádio do Sampaio Corrêa, primeira vez que o Vasco vai jogar lá em Saquarema nesse estádio, o Sampaio Corrêa vai a 15, tira o Vasco da zona de classificação, só que o Botafogo e o Flamengo, principalmente, ainda tem um jogo a menos. Então, assim, o Vasco ficaria numa situação de desvantagem, por quê? Porque teria 9 jogos e o Botafogo ainda tem 8 jogos, além do próprio confronto direto. Porque, tirando o Sampaio Corrêa, o Vasco pega Botafogo e Flamengo. No caso, Flamengo e Botafogo em ordem. Então, assim, hoje é o jogo que o Vasco, eu brinquei aqui, só não pode perder. Na verdade, não. O Vasco tem que ganhar. Porque se ganhar, vai a 16 e vai para o confronto do Clássico, tendo uma tranquilidade muito maior na tabela. Ganhando, vira vice-líder, fica ali a 1 ponto do Volta Redonda e vai jogar os Clássicos, podendo até empatar o Clássico para poder se classificar. Então, assim, é um jogo muito importante e que o Vasco vai ter que entrar para vencer o Sampaio Corrêa, não só para não ser ultrapassado, mas também pensando na classificação do Campeonato Carioca.